adoração do Senhor. Uma boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. E mais uma vez nós estamos aqui reunidos na presença do nosso Senhor, neste momento de devocional, neste momento de reunião de oração, onde nos reunimos para meditar na palavra do nosso Deus e assim adorarmos ao nosso Senhor nesta noite. Mais uma vez nós estamos neste momento de quarentena, impossibilitados de nos reunir no nosso templo e estamos presentes aqui gravando este vídeo ao vivo para podermos estar em comunhão com todos aqueles que frequentam a nossa igreja e também com os demais amigos que estão nas mais diversas partes do nosso país, nos acompanhando nessa transmissão da Igreja Presbiteriana de Mococa. E nós queremos ler para nossa edificação nesta noite um texto da palavra do nosso Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 12, livro do profeta Jeremias, capítulo 12, os versículos 5 e 6. Jeremias 12, 5 e 6. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmo te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Amém. Eu quero te convidar a curvar a tua cabeça e vamos orar ao nosso Senhor nesse instante, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa meditação na palavra do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por mais este dia, te agradecemos por mais este momento, que podemos estar na Tua presença, que podemos estar meditando na Tua palavra, reunidos em oração para clamarmos a Ti, elevarmos os nossos pensamentos a Ti, tudo aquilo que aflige o nosso coração e podermos colocar diante do Teu trono de graça. Fala, Senhor, conosco agora, neste instante de devocional, que a Tua palavra possa calar profundamente nos nossos corações. Fala agora conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje, olhando para esse texto da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, esses 2 versículos, nós vamos meditar um pouco sobre uma resposta encorajadora. Há muitas respostas que recebemos das nossas dúvidas, que são respostas que nos encorajam a prosseguir, a seguir em frente, a modificar os nossos caminhos, nos encorajam a pensar de formas e de maneiras diferentes, nos encorajam a mudar de atitude. E aqui, nesse texto, apenas 2 versículos, nós vemos uma resposta do Senhor dada ao profeta Jeremias, num momento em que o profeta Jeremias estava sendo perseguido, sofrendo ameaças, havia uma conspiração para prendê-lo e matá-lo, pois, dentre os profetas de Israel, ele era um dos poucos profetas que falava a verdade. Ele era um dos poucos profetas que estava comprometido com a palavra verdadeira vinda da parte do Senhor. A maioria dos profetas de Israel no período de Jeremias
profetizavam aquilo que era bom, profetizavam aquilo que era agradável, profetizavam aquilo que o povo queria ouvir. E Jeremias estava trazendo uma mensagem pesada, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de transformação, uma mensagem que fazia o povo israelita olhar para si, reconhecer a sua pecaminosidade, se arrepender e olhar para o Senhor. Mas esta mensagem de Jeremias não era popular. Era uma mensagem muitas vezes dura. E havia uma conspiração para que ele fosse morto, fosse preso, ao ponto dele dizer que ele estava sendo levado para o matadouro, para aguardar a sua morte. E então Jeremias começa a clamar ao Senhor e a se queixar diante do Senhor, e ele estava dizendo: ó Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou te buscando, eu estou anunciando a tua palavra, porém aqueles que me perseguem, eles deitam raízes, crescem, prosperam, eles tentem nos lábios, mas tão longe do coração. E o Senhor me conhece, o Senhor vê tudo que eu tenho feito. E agora, Senhor, como vai ser? E a terra está sendo contaminada pela maldade dos que habitam nela. E o Senhor vai fazer o quê? Este era o clamor de Jeremias. E ao fazer este clamor, Deus o responde. E a resposta do Senhor foi a resposta que lemos nesses 2 versículos. E esta resposta encorajadora do Senhor é uma resposta um tanto quanto curiosa, porque ela nos ensina algumas lições extremamente importantes para as nossas vidas e que frequentemente nós não fazemos. E esta resposta nos encoraja a mudar de atitude. Esta resposta nos encoraja a mudar o nosso comportamento diante das circunstâncias que estão presentes nas nossas vidas. E é por isso que nós vamos meditar um pouco nesta noite sobre uma resposta encorajadora. E esta resposta encorajadora é uma resposta que veio do Senhor. E esta resposta que veio do Senhor, ela diz em primeiro lugar: não olhe para os homens. Não olhe para os homens. É a primeira parte da resposta de Deus a Jeremias. Se te fatigas com homens, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Deus responde a Jeremias em forma de uma pergunta, e uma pergunta curiosa. E ele está perguntando: olha, Jeremias, se você está cansado, correndo com homens que estão andando a pé como você, como você vai poder enfrentar aqueles que estão correndo a cavalo? Mas aí vocês podem me perguntar: mas como assim? Esta é uma resposta encorajadora. Ela é encorajadora porque ela está mostrando a Jeremias, e esta pergunta, para que Jeremias pudesse respondê-la ao Senhor, ele teve que sondar o seu coração, e ao sondar o seu coração, Deus estava querendo dizer para ele: Jeremias, se você está cansando correndo com os homens, imagina como você vai cansar ao correr com os que vão a cavalo. E é por isso que o Senhor está nos dizendo: não olhe para os homens. Porque se nós estivermos olhando para os homens, é como se nós estivéssemos cansando correndo com os que estão a pé. E Deus estava dizendo a Jeremias: não se preocupe com a situação dos teus inimigos. Não se preocupe com a situação dos maus que prosperam. Não se preocupem com a riqueza, com a pobreza, com as agonias, com as dores dos homens. Olhe para mim e prossiga. E é exatamente este o ponto. Nós falhamos muitas vezes e nos fatigamos porque olhamos demais para o nosso semelhante. Nos preocupamos demais com o homem. Nos preocupamos demais com a riqueza, com a pobreza, com a comida, com a falta dela, com a saúde ou com a falta da saúde.
e deixamos de olhar para o Senhor. Ficamos olhando demais para as circunstâncias e não olhamos para o Senhor. E quando olhamos demais para as circunstâncias, nós cansamos, nós somos fatigados. E Deus está dizendo a Jeremias, e está dizendo a nós também, deixa a situação comigo, prepara-te para lutar a tua batalha, e a tua batalha é minha, eu vou lutar contigo. Você não vai lutar sozinho, Jeremias. Nós não podemos ficar olhando demais para a força do homem, para o poder do homem, para a glória do homem, ou o contrário. Nós temos que olhar para o nosso Deus e perseguirmos firmes com Ele. Deus está dizendo, deixa a situação comigo. Eu sou Deus e não o homem. O nosso maior erro é olhar para os homens e nos fatigarmos. Porque todas as vezes que nós olhamos para os homens, nós nos entristecemos. Porque muitas vezes nós fazemos comparações injustas. As nossas comparações são sempre feitas com o que há de melhor, nunca com o que está no mesmo nível ou pior. E isso nos frustra. Jeremias estava frustrado por estar fazendo a obra do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor, mas mesmo assim ele estava olhando para os outros que estavam conspirando contra ele. Nós temos que olhar para o Senhor. Nós temos que olhar para Ele, pois a palavra do Senhor nos diz que nós temos que, como o autor de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhemos para Jesus, olhemos para a sua glória, olhemos para o seu poder, porque nele nós somos mais do que vencedores. E é somente nele. Fora dele, nós vamos nos fatigar, nós vamos cansar. Com ele, nós lembramos-nos das promessas de Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovar-se-ão, voarão e nas alturas serão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas essa promessa é para aqueles que esperam no Senhor, que olham para o Senhor. E esta resposta encorajadora do nosso Deus, ela é encorajadora porque ela está dizendo, não olhe para os homens, olhe para mim, olhe para o Senhor. Mas esta resposta do Senhor à oração de Jeremias é uma resposta encorajadora também, porque além de mandarmos nós olharmos para Ele, esta resposta encorajadora nos diz, não confie na segurança humana. Se a primeira parte da resposta era não olhe para os homens, a segunda é não confie na segurança que vem dos homens. Olhem atentamente a segunda parte do versículo 5. Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Aqui Deus faz uma nova pergunta diante da queixa de Jeremias. E esta nova pergunta também leva a uma profunda reflexão. Deus estava dizendo a Jeremias, Jeremias, se dentro do teu povo, no teu país, na tua terra, você não se sente seguro, como você vai estar fora dela, numa terra sem lei? E é exatamente aí que entra o encorajamento de Deus a Jeremias. A floresta do Jordão era uma floresta que ficava além das margens do rio Jordão, fora do território israelita. Era uma terra inóspita, desprotegida, sem segurança, sem cidades e que poucas pessoas se arriscavam a passar por aquele local. E é por isso que Deus está perguntando, se em terra de paz, que Jeremias estava, que era Jerusalém, ele não estava se sentindo seguro, imagine no meio da floresta, imagine numa terra sem lei, imagine numa terra inóspita, imagine numa terra desprotegida.
como ficaria o coração dele? E nós podemos modificar um pouco essa pergunta para nós. Se nós tememos em segurança, imagina quando nós não temos. Sabe por que Deus fala isso? Ele está mostrando exatamente isso para nos dizer que a nossa segurança é o Senhor. A nossa segurança está única e exclusivamente no poder do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. É por isso que nós temos que nos lembrar da palavra do Senhor. Nos lembrar de como Deus mostra na sua palavra que Ele é o nosso protetor. Ele é a nossa segurança. A palavra do Senhor nos diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Onde está a nossa segurança? A nossa segurança está única e exclusivamente firmada no Senhor. Nós vivemos muitos dias de insegurança. Nós vivemos numa sociedade insegura. Nós vivemos numa sociedade que tem diversos medos. Mesmo vivendo numa terra segura. Porém, se Deus nos tirar desta terra segura e nos mandar para um local onde não existe segurança alguma, mesmo assim, a nossa segurança continua sendo o poder do Senhor. Porque a segurança do homem não pode fazer nada. A segurança do homem é falha. Se a segurança do homem fosse poderosa, nós não precisaríamos de polícias, guardas, exércitos. Não precisaríamos de seguranças privadas, alarmes residenciais, automotivos. Não precisaríamos de seguros. Tudo isso existe porque a nossa segurança é falha. A nossa segurança é vã. Porém, a segurança do Senhor jamais falhará, pois essa segurança vem do Senhor e o Senhor nos guarda na palma da sua mão. O Senhor prometeu que nunca irá nos deixar. Esta é a promessa do Senhor Jesus. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, Jeremias e nós também somos encorajados pela resposta do Senhor quando Ele nos diz, não confiem na segurança do homem, confiem na minha segurança. E essa resposta nos encoraja também, exatamente porque além do Senhor estar falando, olhe para mim, confie em mim, Ele está nos mostrando, não confie nas palavras humanas. O versículo 6 nos diz assim, porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Olha que coisa interessante. Aqui, o próprio Senhor está dizendo ao seu profeta, até os teus irmãos, a casa do teu pai, teus irmãos de sangue, os teus familiares, até neles você não pode confiar, Jeremias. Sabe por quê? Porque eles também procedem de má fé contigo. Eles te dizem uma coisa e agem de outra maneira. É algo comum isso, não é? Nós vivemos isso constantemente. As pessoas falam uma coisa e fazem outra. E Deus está alertando para a falsidade das palavras humanas. Os próprios familiares de Jeremias é que o denunciavam muitas vezes aos demais profetas de Israel. Por isso havia uma conspiração
contra Jeremias para que ele fosse preso, lançado numa cisterna, para esperar a morte, mas Deus o livrou. Ele não podia confiar nas palavras dos seus próprios familiares, nem na palavra dos seus conservos. Sabe por quê? Porque as palavras do homem são falhas. Não podemos confiar nas palavras do homem, ainda que sejam boas. E o Senhor está dizendo, não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Muitas vezes, as pessoas afagam na frente e esfaqueiam as costas. Isso é uma realidade comum no mundo que vivemos. E é por esta razão que o Senhor está dizendo, não confie no homem. O próprio Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. A nossa confiança tem que estar firmada no Senhor. A nossa confiança tem que estar firmada em Cristo Jesus, o nosso Salvador, pois Ele é o amigo leal, fiel, que jamais engana, que jamais nos trai. Ele foi traído, mas Ele não nos trai. Ele foi humilhado para que nós pudéssemos ser exaltados. Ele sofreu, morreu, para que nós pudéssemos nutrir comunhão com Ele e confiarmos nele. Por isso, nós não devemos alimentar a preço nas vozes deste mundo. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, nós temos que ouvir a palavra do Senhor, nós temos que ouvir aquilo que o Senhor Jesus nos diz através da sua palavra, porque a palavra dele é viva, é eficaz, é transformadora, e ela jamais nos enganará. É por isso que Jeremias está sendo encorajado pelo Senhor com estas respostas. E aqui, o Senhor está dizendo para Jeremias, olhe para mim, confie na minha segurança, ouça as minhas palavras e somente as minhas palavras. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós nessa noite. Não perca o seu tempo olhando para os outros homens, para mesmo que as suas maldades, mesmo que a sua falta de ética, a sua falta de virtudes, e mesmo assim eles prosperem. Olhe para o Senhor. Não confie na segurança do homem. A segurança do homem vai falhar, é falha. Se assim fosse, nós não precisaríamos de nada. Não precisaríamos de policiamento, não precisaríamos de segurança, não precisaríamos de alarmes. E Deus está nos dizendo, não confie nas palavras humanas. As palavras humanas enganam. E como enganam? Todos nós já fomos enganados. E nós não devemos nos fiar nas palavras do homem, mas sim na palavra eterna do Senhor Jesus Cristo. Porque passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor Jesus jamais passarão. E na palavra dele nós podemos confiar, porque a palavra dele é a única e verdadeira verdade, com o perdão da redundância. Jesus é em quem nós devemos confiar. É para ele que devemos olhar. É nele que devemos nos estribar, para que possamos, dia após dia, sermos encorajados pelo seu Santo Espírito, para vivermos todas as circunstâncias, favoráveis ou adversas, deste mundo em que somos apenas forasteiros e peregrinos rumo à nossa pátria celestial. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus queridos, vamos nesse instante passar ao nosso momento de oração e vamos continuar como temos feito neste período, continuar orando pela nossa nação, orando pelas nossas cidades, pelas nossas autoridades, especialmente pelo nosso irmão, reverendo André Mendonça, novo ministro da Justiça, irmão
e colega de ministério, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos orar para que ele esteja testemunhando a sua fé, testemunhando a obra de Cristo através do Evangelho pela sua atuação junto ao governo federal e por todas as autoridades. Vamos orar pelos enfermos, não só aqueles que estão sendo vitimados pelo coronavírus, mas também por aqueles que estão sofrendo de outras enfermidades, por aqueles que estão com tratamentos interrompidos por causa dessa pandemia, por todos aqueles que estão sofrendo com toda e qualquer enfermidade, para que o Senhor esteja fazendo a obra nas suas vidas. E mais uma vez eu quero lembrar de pedir que os irmãos estejam também orando pela vida e pela saúde da minha sogra, que ainda se encontra hospitalizada, que Deus esteja ali tomando conta também da vida dela. E também vamos orar pela vida das nossas igrejas, para que Deus esteja fortalecendo a vida espiritual de cada irmão, de cada irmã, de cada família, para que quando formos liberados a abrirmos novamente as nossas portas para o culto público, possamos estar fortalecidos e renovados pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então vamos orar ao nosso Deus, e eu quero convidá-los a curvar as suas cabeças, fechar os seus olhos, e vamos falar com o nosso Senhor neste instante. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças nós te damos por mais esse dia, graças nós te damos pelo teu cuidado, pelo teu amparo, pelo teu sustento nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por este momento de podermos estar diante do Senhor, reunidos em oração, reunidos para meditar na Tua Palavra. E assim, ó Deus, nós te pedimos que a Tua Palavra, a meditação da mesma possa ecoar nos nossos corações e o Senhor esteja fazendo que possamos, dia após dia, crescermos na fé, crescermos na graça do Senhor e assim desenvolvermos a cada dia o testemunho desta fé, a nossa salvação no Senhor. Ó Pai bendito, queremos nesse instante colocar, Senhor, nas Tuas mãos a vida da nossa cidade, a vida do nosso estado, a vida da nossa nação, Senhor. Que o Senhor esteja derramando a Tua graça, derramando a Tua paz, derramando o Teu perdão sobre esta pátria. O Senhor, ó Pai, esteja agindo com poder, com graça na vida da nação brasileira, como também, ó Pai, derramando as Tuas bênçãos, a Tua sabedoria sobre a vida dos nossos governantes. Cada prefeito, cada vereador, cada deputado estadual, federal, senadores, ó Pai, os ministros, o presidente da República, o judiciário, que o Senhor, ó Pai, esteja pondo a Tua mão nos poderosos desta nação, que eles possam, ó Pai, governar para o bem do povo, que eles possam, ó Pai, olhar para a população que sofre e fazer aquilo que vem do Senhor com sabedoria, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa, ó Pai, a vida do reverendo André como ministro, que ele possa testemunhar do Teu Evangelho naquele ministério e na vida desta nação, que ele possa ser um exemplo ali para a glória do Teu nome, que através da vida dele o Teu nome seja glorificado. Ó Senhor, colocamos nas Tuas mãos a vida daqueles que sofrem de enfermidades, aqueles que estão padecendo nos hospitais, aqueles que estão padecendo em casa, em clínicas, em casas de repouso, que já estão sofrendo com as enfermidades, que o Senhor esteja afofando-lhe os leitos, fortalecendo a sua saúde, amparando-os, ó Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Dê a cura, ó Pai, a esses que estão enfermos. Abençoa, Senhor, os médicos, enfermeiros, equipes médicas, equipes que trabalham nos hospitais em todas as áreas, os cozinheiros, os faxineiros, aqueles que trabalham no setor administrativo. Protege, guarda a vida de cada funcionário, de cada casa de saúde.
de cada unidade de saúde, de cada hospital. Ó Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre esses profissionais. Também, ó Pai, todos aqueles profissionais que lidam com o público, que o Senhor esteja fortalecendo a sua saúde, dando resistência, dando força para enfrentar esse momento de pandemia. E, ó Senhor, nesse instante eu quero pedir, ó Pai, pela vida da Dona do Virges, que o Senhor, ó Pai, esteja com ela naquele hospital, que o Senhor, ó Pai, esteja fortalecendo a sua saúde, derramando a sua bênção sobre ela, que os médicos que estão tratando dela, ó Pai, possam saber o que ela tem de fato e assim, ó Deus, o seu tratamento possa ter êxito. Toca na vida dela, toca na vida daqueles que estão cuidando dela, que eles possam ter a sabedoria do alto para saber o que fazer. Abençoa, Senhor, a sua vida. Toma conta dela ali naquele hospital. Como também, ó Pai, todos aqueles que se encontram internados. Ó Pai bendito, colocamos nas tuas mãos a vida da nossa igreja. Que o Senhor, ó Pai, esteja fortalecendo a cada irmão, a cada irmã, cada criança, cada família que frequenta esta igreja aqui em Mococa. Não somente a nossa, mas todas as igrejas espalhadas na face da terra, que possamos ser fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. A igreja perseguida, ó Deus, que o Senhor esteja dando ânimo, dando força, dando fé àqueles servos que têm passado por lutas tão atrozes, perseguições terríveis, que eles possam, ó Pai, estar animados no Senhor para pregar o Teu Evangelho. Ó Pai bendito, aviva a Tua igreja aqui no Brasil, que a Tua igreja brasileira possa deixar de lado a indiferença, possa deixar de lado o olhar apenas para as coisas do homem, mas possa se render em arrependimento a Ti, se render, ó Pai, em comunhão contigo, a Tua palavra, para que possamos impactar esta terra com a luz do Evangelho. Ó Senhor, gere conversões genuínas, gera transformação de vidas nesta pátria, e que a Tua igreja neste Brasil possa ser a luz que venha transformar esta nação pelo Teu Evangelho. Ó Senhor, dá-nos uma boa noite de repouso, dá-nos uma boa noite de descanso, e que possamos levantar no dia de amanhã, renovados por Ti, pelas Tuas misericórdias, prontos para vivermos mais um dia na plenitude da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma boa noite, na graça do Senhor, na paz do nosso Senhor, e espero contar com a presença de vocês no domingo às 9 da manhã, quando estaremos fazendo a meditação da nossa escola dominical, e também no domingo às 19 horas para a transmissão do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês com uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Amém.